Futebol do Povo no ar nessa terça-feira. Eu sou o Bruno Balacosta, estou aqui ao lado de Breno Rebouças. Ficaremos juntos aí pelos próximos 40 minutos discutindo muito futebol cearense, até porque a pauta hoje está muito movimentada, né, Breno? Tem 6 tópicos na pauta. Tem 6 tópicos na pauta. A gente pode falar de muita coisa, mas vamos falar pelo que está mais imediato aqui, o mais factual do dia, que é essa estreia do Ceará na Farisópolis, aproveitando essa brecha na agenda, né, Breno? Pois é, eu acho Os que próximos dias, Ceará, bom lembrar, por conta da data FIFA, só volta a jogar daqui a 2 semanas, né? Não tem jogo nem nessa, nem na próxima, portanto, Ceará pode... Já me perguntaram, eu não soube responder. Quais são os dias dos jogos eliminatórios que eu particularmente... É quinta-feira agora, É quinta-feira, Brasil e Equador lá em Porto Alegre, jogo à noite, né? Transmissão aí, canal aberto, e na próxima terça-feira. Ótimo. Então atrapalha um pouco tanto a rodada do final de semana, como da próxima semana, lembrando que essa pausa forçada no futebol brasileiro vale para a Série A e para a Série B, apesar de nós não termos aí nenhum jogador que esteja disputando a Série B convocado para a seleção, mas pode ter, por exemplo, no Internacional, algum desfalque. Mas eu acho que eu acho que só faria sentido parar a Balacó se tivesse. Na Série A tem, tudo bem, faz sentido, mas na Série C continua. Pois é. A Série C tá aí. Eu acho que não tem. Eu concordo com você. Se tivesse um doente de algum lugar, seja lá quem fosse, tudo bem, justificaria, mas parar a Série B, porque poderia ter, eu acho meio ilógico. Mas o certo é que parou, e é como você falou, já que o Ceará está de folga, hoje tem Fares Lopes, e o Caio Luiz... Que não perde tempo, o cara que fiscaliza se a gente atrasa ou não no futebol do povo. Fiscaliza tudo. Já começou dizendo o seguinte, vamos separar os homens dos meninos. Hoje, o campeão da Fares Lopes, na opinião dele, que vai ser o Ceará, entra em campo... contra o Caucaia, não é estreia. Bem lembrado. Eu aproveito para fazer essa retificação. O Ceará que venceu na estreia o Tiradentes por 2-0, um gol do Alan e outro do Leandro Carvalho. Será que faz o seu segundo jogo na competição? Já começou bem, obrigado pelo alerta, Caio. Será que começou bem a competição, né, com 2-0 e agora vai enfrentar o Caucaia hoje às 20 horas no PV. E detalhe, mais uma oportunidade aí, né, Breno, para o Magno Alves desencantar, né? Ele que vai ser titular de novo. Mais de 4 meses sem balançar as redes. Quem sabe hoje aí... No jogo passado você esteve lá e vai estar daqui a pouco também. Ele deu pelo menos uma assistência pro Leandro Carvalho. Né? Foi o grande... Aliás, foi o ápice dele no jogo, né? Foi a assistência que ele deu pro Leandro Carvalho. E como eu tinha relatado no dia seguinte no Jornal Povo, dá para perceber o quanto o Magno é ídolo por uma partida daquela. O torcedor, quando ele pegava na bola, se ouriçava na arquibancada. A galera queria ver o Magno Alves marcar. Eu conversei com os torcedores no intervalo, e eles dizem, teve um que me disse assim, olha, eu vim pra cá pra ver o Magno Alves jogar. Boa. Então eles queriam ver o Magno, incentivaram, e infelizmente o gol não saiu. Ficou bem perto. O Eduardo, o goleiro de dentro, estragou a festa. Porque o Magno pegou de frente pro gol, quando ele chuta, o Eduardo faz a defesa, e o torcedor se lamenta, xinga o goleiro, que queria que a bola entrasse. Mas o certo é que o Magno não tem mais uma chance hoje, não só ele, como também... jogadores como João Marcos, o Leandro Carvalho, que só teve uma oportunidade, se não me falha a memória, e já marcou o gol na estreia, né, da Fares. O Diego, goleiro, deixa eu ver, puxar aqui. São 9 jogadores do time profissional cedidos aí para Fares. Acho que não está dessa vez. Não está. Deixa eu puxar aqui pela memória, o Túlio está, o Alisson Pernambucano está, Leandro Carvalho, Magno Alves, Diego... Me faltam 4, o Balacó. A gente vai puxar essa lista aqui para não deixar o nosso web espectador, né, como você gosta de falar, na mão, mas a gente tem já a lista aqui, eu vou já passar os 9 jogadores aí cedidos para o profissional para esse jogo. O fato é que tem bola rolando hoje, não está em jogo, o Ceará não vai com tanto afinco para esse torneio, porque evidentemente já tem vaga garantida. Mas você sabe que do outro lado do gramado vai estar um outro ídolo do Ceará, que não é o Magno Alves, mas é o Sérgio Alves. Sérgio Alves no banco de reserva. E todos os dois são Alves, Balacó. Olha que coincidência. Alves, né? Realmente. Magno Alves e Sérgio Alves. O Sérgio Alves vai estar do outro lado, ele é o técnico do Caucaia. Sérgio Alves que passou um tempo no Ceará, foi treinador da base, saiu com um certo ranço, uma certa mágoa. É o treinador da equipe do Caucaia, que não terá, Balacó... Que pena. Rinaldo. Que pena. Que seria um encontro... Você imagina esse encontro? Rinaldo de um lado, Magno Alves do outro. Mas o Rinaldo não vai pro jogo, ele está contundido, até onde eu sei. Não está relacionado, não vai para a partida. O jogo é hoje às 8 horas lá no PV. O torcedor deve comparecer como compareceu no jogo passado. Deu quase 600 pessoas no jogo passado. Isso, razoável. Lembrando que o Ceará está utilizando essa competição com 2 motivos, pelo menos vejo eu. O principal. Segundo Marcelo Chemusca, para dar rodagem ao elenco oficial e fazer os jogadores que não estão tendo muita chance jogarem para ter ritmo de jogo. Né? E o extraoficial? E o extraoficial, claro, é a questão da rivalidade. Claro. O Ceará sabe que o Fortaleza precisa da competição e vai estar lá com um time mais competitivo para tentar evitar aí, mas claro, isso é... E vale lembrar, Balacó, já defendi isso aqui, já defendi isso no Trem Bala e defendo de novo.
esse tipo de rivalidade, com coisa em campo, eu defendo. Gosto da rivalidade em campo. Eu acho que essa é isso que sustenta o futebol. Não só aqui, mas como em qualquer estado brasileiro, em qualquer lugar do mundo. A rivalidade é importante. É em campo, com bola rolando. Mas aí... Verdade, bem lembrado, viu, Breno? Acho que esse fator a gente não pode negar. Claro que nenhum jogador do Ceará, inclusive, já tem matérias, né? No Esporte do Povo, se você olhar lá no endereço opovo.com.br/esportes, tem uma matéria lá de um jogador do Ceará falando que nega completamente que o Ceará esteja dando um pouquinho mais de atenção a Fares Lopes para poder rivalizar, bater mais de frente com o Fortaleza, elevar um pouco o nível da competição, que a gente sabe que o Fortaleza vai com gás maior para tentar buscar essa vaga na Copa do Brasil. A Taça Fares Lopes é que ganha. Valoriza, a Taça Fares Lopes, para vocês terem uma ideia, o Balacó sabe disso, trabalhei com a Taça Fares Lopes praticamente desde a primeira Taça Fares Lopes, e ela nunca teve um olhar diferenciado, tanto do torcedor quanto da imprensa, e agora está tendo. Por quê? Porque Ceará e Fortaleza resolveram dar atenção à competição. Isso é bom. Um porque precisa, o outro porque está utilizando para teste, porque tem a questão da rivalidade. Então quem está ganhando com isso é a competição, que pela primeira vez está sendo vista de uma forma um pouco diferente, pela participação mais efetiva de Ceará e Fortaleza, que só disputavam com os seus sub-20 e agora não, estão disputando com os jogadores. O Fortaleza está contratando só para Fares Lopes, né? São 7 reforços, né? Daqui a pouco a gente vai falar... O Caio Araújo está perguntando aqui vai falar do Fortaleza. Daqui a pouco a gente vai falar, não tenho essa informação, mas vamos pesquisar aqui rapidinho. A gente vai buscar aqui, Caio. Você pode fazer na pesquisa aqui, enquanto eu faço o lembrete aqui para os nossos espectadores, Breno, que o Fortaleza já contratou 7 reforços para Fares Lopes, né, dando uma amostra clara de que vai realmente dar um gás nessa competição. Inclusive jogadores que poderiam estar perfeitamente defendendo a equipe aí na Série C e vão ser disponibilizados somente para Fares Lopes, até porque a inscrição para a Série C já acabou. Ontem, por exemplo, o Vitinho, ex-ferroviário, foi anunciado. O Romarinho, aquele mesmo, né, que fez a sua carreira inteira, quase que inteira no Fortaleza entre 2009 e 2015, está lá contratado. Enfim, tem o Gustavo, lateral direito do Ferroviário. Enfim, o Fortaleza contratando muita gente. Daqui a pouco a gente vai discutir, inclusive, o Fortaleza que divulgou no começo da tarde de hoje a relação dos jogadores que vão para essa estreia na Fares Lopes contra o Iguatu deixa eu só... Eu não consegui achar, inclusive, a informação do ingresso, não consegui ainda, ver se você consegue no site oficial. Porque tem uma colocação legal do Caio Luiz aí, o nosso querido Caio Speed, que ele fala que discorda, que não é questão de rivalidade, porque o Ceará chegando na final, se chegar na final com o Fortaleza ganha, tudo bem. Mas é justamente isso, cara. A ideia não seria os dois se enfrentarem na final, até porque na final, como você está falando, como o Ceará já tem vaga na Copa do Brasil, independente do resultado, eu acho que a ideia é pegar na semifinal mesmo. Isso. É encontrar ali. Mas tudo bem, é uma questão de cada um pensa de um jeito diferente. Agora, em relação a essa parada do Ceará, que foi o que motivou a gente a falar de Fares Lopes, já que o Ceará está parado, eu não sei se você concorda comigo, Balaco, mas eu acho que ele vem no momento certo. Ela vem no momento certo por quê? O Ceará venceu o time do Náutico, tudo bem. Mas eu não acho que o Ceará jogou nada legal aquela partida. O primeiro tempo foi melhor do que o Náutico? Não tenho dúvidas disso. O Ceará foi melhor do que o Náutico. Mas não é aquele tipo de jogo que agrada o torcedor, que enche os olhos, que o torcedor diz, poxa, que passa confiança, melhor dizendo assim. O Ceará foi melhor do que o Náutico. Só isso. Nada demais. Fez um gol, um erro do goleiro com o zagueiro, com o lateral, melhor dizendo, se atrapalhou o Ávila ali com o goleiro, e a bola sobrou para o Lima, que estava bem colocado. Mas eu senti falta de construção de jogada, eu senti falta de bola mais trabalhada, eu senti muita falta disso durante a partida, que poderia ter sido até mais no primeiro tempo. O Lelê teve 2 chances que ele desperdiçou. Aliás, o Lelê, a gente já falou aqui, ele é um jogador esforçado, ele é um jogador que chega muito, aparece muito, recebe muita bola, mas ele finaliza muito em cima do goleiro, ele perde muita finalização. E eu acho que quem teve uma chance também foi o Romário, uma bola que ele bateu colocado. Então, será que poderia ter feito um placar maior? Poderia. Mas eu repito, eu acho que ele foi apenas um pouco melhor do que o Náutico no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando o Náutico acertou a marcação, porque colocou o Manuel para a esquerda, trouxe o Ávila para ajudar no meio, fechou um pouco mais a casa ali e partiu para o contra-ataque com 3 homens de frente, o Ceará sentiu um pouco a pressão. Só que o Náutico pecou por desorganização. Mesma coisa que a gente vai falar daqui a pouco do jogo do Fortaleza. Foi uma pressão que o Náutico fez desordenada. Desce de qualquer maneira, ataca de qualquer maneira, vai para cima que vai dar certo. Não é assim que funciona. Breno Rebouças tem uma informação já para passar. Eu consultei aqui o pessoal da assessoria de imprensa do Ceará, já tive um pronto retorno. Ingressos para o jogo de hoje, se você estiver interessado em assistir, Ceará e Caucaia, 20 horas no PV, R$10 na inteira, 5 a meia, para ver lá na arquibancada do PV esse jogo que vale pela segunda rodada. Balacó. 10 conto pro cara esse jogo. Será que teremos 1000 pagantes? Balacó, se eu estivesse sem ter o que fazer hoje à noite, se eu não estivesse trabalhando, eu iria assistir esse jogo. E o que você vai fazer hoje à noite? Hoje eu vou trabalhar no jogo. Mas se eu não fosse trabalhar, eu iria assistir só porque o ingresso
apenas está barato. 10 a inteira, 5 a meia, podemos ter, quem sabe, um público de 1.000. Se tivemos 600 mas pagantes... Mas eu não sei se cabe 1.000 naquela... Ah, não, mas é porque a parte de baixo conta também, arquibancada, né? tudo. Se tivemos 600 não, pagantes é só a parte estreia, fechada, a cadeira. Certo. Só que aquela parte de baixo também é cadeira social. Exato. Então ali eu acho que dá para compor ali 1.000 torcedores no jogo 600. De hoje. É uma boa para quem quiser matar um pouco a saudade do time. Aliás, falando ainda Ceará e Fares Lopes, temos também a possibilidade do Ceará que joga sábado pela competição, ou seja, não tem Série A nem Série B no final de semana, mas tem Fares Lopes. Isso. E o Ceará cogita... Uma informação importante. Ceará cogita disputar com força máxima. Ou seja, o mesmo elenco, esse time titular que está jogando na Série B, deve entrar em campo sábado pela Fares Lopes. O que você acha disso, Breno? Você acha que é uma boa... Até porque são 2 semanas, né? 2 semanas sem jogos oficiais. Já chego lá. Só para completar, estão perguntando aqui que horas é o jogo hoje. O jogo é 8 da noite. Agora, só para completar o que eu estava falando, Balacô, então acho que foi isso. O Náutico passou a pressionar de uma maneira meio que desordenada, não conseguiu o resultado e o Ceará acabou vitorioso. Mas é uma coisa a se pensar, porque o time não foi bem e já não tinha ido bem contra o Boa. E na partida anterior, que tinha vencido, se não me falha a memória, ou empatado, não lembro direito, mas também não tinha jogado bem. Acho que essa parada vem no momento certo para o Ceará acertar problemas. O time está ganhando, beleza, está no G4, ok, não sai da próxima rodada nem que perca, tudo bem. Mas é bom começar a olhar para o futebol. Então essa parada talvez tenha vindo num momento chave para a equipe do Ceará, que pode utilizar a Fares Lopes para fazer essas correções. Boa. Tanto é que, como o Balacó falou, sábado, e aí, uma informação que o jornalista Sérgio Ponte conversou com o presidente do Ceará, e o presidente do Ceará, Robson de Castro, disse que o time deve ir com força máxima, o time titular na Fares Lopes sábado contra o Horizonte. Acho que é interessante para o Chamusca fazer justamente esses ajustes para o time passar a jogar melhor. Ele pode testar formação, ele pode testar mudança de escalação, enfim, o que ele quiser para ir acertando o time. Acho interessante. Se o time está parado, não é bom perder o ritmo de jogo. É bom que você mantenha aquele ritmo, que você consiga jogar contra outro elenco, porque Balacó, quando você faz o treino coletivo, quer queira, quer não, é um time que você conhece todo dia, você faz aquele mesmo treino toda vida, não é a mesma coisa. Sim. E você pegar com pontos valendo para o Horizonte, no caso, que está mais interessado do que o Ceará, até porque o Ceará já tem vaga na Copa do Brasil, o Horizonte não, você pegar um adversário, uma outra equipe, para testar o que você tem, eu acho mais interessante, então acho que o Chamusca faz bem se fizer isso. Vamos lá, Breno. Agora, embaralhando um pouco aqui o assunto, vamos falar também de Fortaleza, já que a gente também, Fortaleza também tem nesse meio de semana a sua estreia. O Fortaleza, sim, faz a sua estreia na Fares Lopes, 15h45, horário pouco convencional, hein? Quarta-feira, 15h45, teremos então Fortaleza e Iguatu na Arena Castelão, quem diria, né? Quantos torcedores devem acompanhar essa estreia do Fortaleza na Fares Lopes? Aliás, Balacó, eu queria entender o motivo de você tirar o jogo do PV 8 da noite. Foi transferido ontem. Que daria, eu creio 400, 500, até 600, como foi no jogo do Ceará, torcedores do Fortaleza, para botar para o Castelão 3h45. É uma boa questão, e fica aberta, facultada aqui a diretoria do Fortaleza se posicionar. Você pode até me dizer assim, Balacó, é porque prejuízo. Ok, mas vai ser prejuízo do mesmo jeito. Você levar para o Castelão sem torcedor ou no PV para poucos torcedores, eu acho que dá na mesma coisa. Eu acho mais interessante se o PC tiver com... Acho que sem torcida não tem problema nenhum. Usar o gramado ali, tudo ok. Mas é porque a Fares Lopes ela precisa dos laudos tal qual o campeonato. Tá. Então realmente o PC não tem. Mas eu sinceramente não entendo. Eu acho que se o Fortaleza precisa da competição, Balacó, precisa do título, aí é que ele deveria querer o torcedor a favor. Uma promoção como essa do Fortaleza do Ceará, 10-5, eu acho que dava para atrair um público razoável para o jogo dessa quarta-feira, 15h45, lá na Arena Castelão. Fortaleza que divulgou no começo da tarde hoje a lista de relacionados. Então já sabemos aí qual deve ser a base do Fortaleza para esse início da competição. O que chama a atenção é que essa lista só 2 jogadores desses mais conhecidos do torcedor que vinham aí integrando o time titular nessa temporada. Caso do zagueiro Max Oliveira relacionado e também do meia Wesley. Delamore tá aí também, não? Não, o Delamore não está na lista. Eu vou repassar, só para efeito aqui de informação para vocês, os 21 relacionados pelo técnico Daniel Frasson, já que quem dirige o time na Fares Lopes não é o Antônio Carlos Zago, e sim o Daniel Frasson. Goleiros, o Max Wallace, né, que é o terceiro goleiro do Fortaleza, com o Matheus Jesus e o Kennedy. Os laterais, o Eduardo, o Gustavo, né, que foi contratado, ex-ferroviário, o Laerte, Guilherme Santos. Olha o Guilherme Santos aqui aparecendo. Guilherme Santos, que a gente vai falar daqui a pouco também. Tem um assunto quente para falar dele. Os zagueiros aqui, Guilherme Barbosa, Max Oliveira, esse que eu falei agora há pouco, que é do time titular, do elenco principal, e o Zanatti, e os volantes Andrei,
Sérgio Yuri Silva, Iago os meias, Alan Fabrício, ex-Ceará, contratado também para Fares Lopes, ele que estava recentemente no Tiradentes, o Everton, outro contratado, ex-Princesa Solimões, o Jason Santos e o Wesley. O Wesley é aquele mesmo que jogou pelo Fortaleza nessa mesma Série C. É um apelido bem divertido, né, Bala? É melhor nem citar aqui, né, porque é um pouco bem pejorativo, né? Enfim, atacantes, Matheus Felipe, Denis e Thiago. O Thiago também é aquele mesmo contratado para Fares Lopes. Antes da gente dar sequência, vamos aqui passar de muita mensagem chegando. Manda! Pra gente aí aqui, vendo o que a galera tá falando. O Camilo Júnior tá dizendo perguntando que o que é jogo da seleção brasileira, o que o jogo da seleção brasileira tem a ver com a Série B do brasileiro. Eu concordo com você, Camilo, eu não entendo isso. O Neto Ribeiro tá Neto dizendo... Ribeiro, aquele? Sim, aquele Aquele rapaz, nosso integrante aqui do Esporte. Por sinal, Balacó, você que tá mais... Ele pediu para que a gente lembrasse aqui de uma enquete que tá rolando no... Neto, solta as enquetes aqui no comentário, já que você tá ali já... Fala aí, Balacó, engatilhado aí. A gente tá lançando uma enquete no portal Esportes do Povo, né? Que você acessa lá pelo povo.com.br/esportes. Uma enquete para saber, testar a confiança do torcedor do Ceará e Fortaleza em relação ao acesso das suas equipes. Se você acha que o Ceará vai conquistar sim ou não o acesso, vota lá. E tem outra para o Fortaleza. Se você acha que o Fortaleza vai conquistar o acesso ou não. Nosso amigo Neto, que está nos assistindo agora, vai colocar o link aí nos comentários. Você vai lá, clica e dá a sua opinião. Balacó. Que, evidentemente, mais à frente a gente divulga o resultado dessas enquetes para saber o termômetro do torcedor. Posso acirrar isso aí? Vamos lá. Quero ver quem está mais confiante no acesso. Torcedor do Fortaleza e do Ceará. Todo mundo vai lá no Esporte do Povo, vota na enquete, quero saber quem está mais confiante. Inclusive, nós compartilhamos essa enquete, Breno, tanto no Twitter oficial do Esportes do Povo, como também no Facebook, onde você está assistindo esse vídeo agora. Tem lá o link, né, para você compartilhar e comentar essas enquetes aí, para saber se o time vai subir, o seu time vai subir, ou o Ceará ou o Fortaleza. Vamos dar sequência aqui. O Lincoln Carneiro... Dando sequência, o que temos aí nos comentários? O Lincoln Carneiro está dizendo que o programa é muito legal, pedindo alô para Camusim, alô para todo mundo aí de Camusim. Boa. O Carlos Lindolfo, trágico fim de carreira por um magnata. Eu concordo que também não gosto de ver o Magno Alves jogando essa competição, acho que não precisava. O Magno deu uma declaração na semana passada, inclusive estava no Jornal Povo da quarta-feira, onde ele diz o seguinte, perguntaram para ele se a competição era uma boa para ele mostrar o futebol dele. Ele disse, não, mostrar futebol eu não preciso mais, eu tenho que mostrar alguma coisa a mais. Eu concordo com ele, não dá para você dizer que o Magno Alves vai colocar o Magno na Fares para ele mostrar futebol. Isso aí ele já mostrou, já tem uma história no clube e tudo mais. Eu entendo que ele mesmo pediu para participar, para ver se chama a atenção do pessoal lá do time principal para disputar de novo a Série B. Mas eu acho, confesso para você, que eu acho um pouco massacrante mesmo o Magno tá jogando a Fares Lopes. É uma pena. Agora, dando continuidade aqui, Breno, tem outra pauta interessante para a gente falar aqui do Ceará, que é discutir essa formação do meio de campo alvinegro na Série B do campeonato. É justamente o que o Thiago Fonseca falou aqui. Vamos já ouvir aqui a opinião do Thiago Fonseca, mas antes, lembrar que o Ceará no último jogo, né, estava com seu quarteto de meio de campo formado ali pelo Richardson, Pedro Quim jogando ali de volante ao lado dele, mais à frente Ricardinho e Lima. Para muitos essa era a formação ideal do Ceará, já que muita gente não aceita a hipótese do Ricardinho ficar no banco de reservas pela qualidade que ele tem, por todo o seu histórico e pelas suas competências junto à torcida. O Ricardinho é ídolo do time, além de ser tecnicamente um grande jogador, todo mundo conhece a qualidade do Ricardinho. Então, para ter Ricardinho e Lima no mesmo time, tem que abrir uma vaga ali na volância, e essa vaga acabou sobrando para o Raul. Eu queria que, antes de você ler o comentário do nosso web espectador, eu queria que você dissesse alguma coisa sobre a situação aí do Raul, já que nós temos informações aí que podem ter complicado a permanência do Raul no time titular. Pois eu comentei o jogo pela Rádio Povo CBN no dia, e eu digo aqui de novo, o Raul fez muita falta para o Ceará no meu entendimento. Eu acho que sem o Raul, o Ceará perde na marcação, mas perde demais. E eu vou dizer por quê. Dos volantes que o Ceará estava usando na partida, que lá estava como volante o Pedro Quem junto com o Richardson, dos dois eu acho que só o Richardson marca. Porém, o Richardson, além de marcar, ele sai muito pro jogo, uma característica dele. Ele marca, mas ele sai porque ele tem qualidade. E aí, quando ele sai, que fica só o Pedro Quem, aí a marcação fica muito frouxa. O Pedro Quem não é um marcador nato, na minha opinião. Ele não é um jogador que faz bem essa função. E aí eu acho que o Ceará ficou com aquela parte de defesa, né, aquela cobertura, proteção de zaga, totalmente exposta e frouxa a marcação. Por isso que o Náutico desceu, e não foi pouco. Desceu 1, 2, 3, 4, 10 vezes no segundo tempo, só que faltou organização. Se o Náutico fosse um time um pouquinho mais organizado, se o Náutico tivesse a cabeça um pouco mais fria para buscar o empate, poderia ter conseguido. E teve todas as chances. Frouxa, Balacó. Teve todas as chances de empatar o jogo, até porque teve uma chance óbvia, que foi a cobrança de pênalti muito bem defendida pelo Everson,
como diria o texto aqui do nosso querido André Almeida, defendido e ainda teve o rebote com requintes de crueldade, né? Porque aquela bola ali girou próximo à linha, o Everson acabou se recuperando, se perdeu um pouco após a cobrança, mas foi lá em tempo, fez a defesa salvando o Ceará então de tomar empate. Eu acho que o Raul é uma peça importante. Eu acho que o Raul, assim como o Richardson, eram peças fixas que não poderiam modificá-las, tinham que ficar juntas ali, porque eles estavam dando muito certo lá atrás na marcação, porque o Raul os dois marcam muito bem, e o Raul fica e o Richardson sai, e aí eu acho que quando se tira o Raul, por conta da característica do Richardson sair, se afrouxa um pouco e se corre mais riscos. Talvez o Chamusca tenha até consciência disso, talvez ele colocou para correr mais risco, porque o Náutico é um time de zona de rebaixamento, eu até entendo isso. Mas eu acho que quando ele viu o jogo, a condição, ele deveria ter pensado um pouco melhor. O que eu acho que o Chamusca optou? Eu tô tudo bem, eu tô sofrendo contra-ataque, mas talvez ele pensou que a melhor defesa fosse atacar. Só que não foi bem assim. Não foi o que aconteceu durante o jogo. Tanto é que ele colocou mais homem de frente, mais homem de meio, e não deu muito certo. Colocou o Rafael Carioca na posição que ele jogava na época do Givanildo, e não deu tão certo assim. Eu acho que, tudo bem, eu até entendo que ele tentou ser mais ofensivo para esconder, para evitar a ofensividade do Náutico. Mas em algum momento deu para perceber que fazia falta um cara para morder ali em frente à zaga, para não deixar o adversário. Boa questão. Olha, primeiramente aqui registrar nossa alegria em ver tanta gente do interior cearense assistindo a gente aqui pela internet. O Breno já falou do pessoal lá de Camusim vendo a gente, mas também tem o Neto Tintina vendo a gente lá de Granja, né? Todos os dias ele cidade muito querida lá de Granja, que já estive lá algumas vezes, gostei muito de Granja. E também tem aqui, olha aqui, uma presença também do vereador Rogério Alexandre de Aracoiaba, assistindo a gente, ele que tá ligado aqui no Futebol do Povo, diz que é vozão desde o berço, né? Grande Rogério Alexandre aqui, torcedor do Ceará. Paraipaba. Sobre esse Paraipaba também ligado? Chegou agora um comentário da Paraipaba. Balbino, que beleza, tá enfatizando aqui. Balbino, ligado na gente de Paraipaba, outra cidade também muito querida. O Thiago aqui. Fonseca. Cidade de belíssimas, ali próxima à região. Não conheço Bela Fonseca. Eu conheço, já estive lá algumas vezes, cidade muito próxima ali a Trairi, que tem belíssimas praias naquela região ali. Que tem Flecheiras, que tem a Lagoinha, enfim. O Thiago Fonseca está dizendo aqui, Balacó, que o Ceará contra o Náutico estava desorganizado e que o Pedro Quem estava perdido dentro de campo. Eu concordo com ele. Eu acho que o Pedro Quem não foi bem. Deixa eu ver aqui. O Caio Luiz fala que o Ceará fez a conta do chá na partida. Deixa eu ver aqui. Quem mais participa com a gente? Olha, o Sidney Carlos... O Everton Souza disse que só vai para a Copa do Brasil campeão não vista Fares. Claro. É porque ele se referia ao que o Caio fez uma referência, que se o Ceará for para a final, independente do resultado, o vice é que vai, porque o Ceará já tem vaga. Isso. Foi isso que o Caio quis dizer aqui. Olha, Breno, o que eu achei interessante foi o Sidney Carlos, que está dando aqui a escalação do time ideal para o Ceará na Série B. É o que eu ia perguntar. Qual que é o meio ideal do Ceará para você? Ele já diz aqui a escalação completa. Everson no gol, Camenta na direita, na zaga Rafael Pereira, Luiz Otávio, na esquerda o Romário. Meio de campo com Raul e Richardson, essa dupla que é a cara da volância do Ceará em 2017. Ricardinho e Lima, né? Elton e Magno Alves, portanto, Pedro Quem está sobrando nesse time. E aí, no caso, ele também está abrindo mão de 3 atacantes, que foi como o Chamusca jogou até um certo tempo e que o Ceará conseguia as vitórias, né? Aí fica só com Elton e Magno Alves. Eu não acho que tem que ter essa mística de, não pode mexer com a formação. Pode, desde que dê certo. E a gente viu, pelo menos contra o Náutico, eu acho que sem o Raul não dá certo. Ele tem que estar lá com o Richardson. Se é Pedro Quem, se é Ricardinho, aí é outra coisa. E vale lembrar outra coisa, não é demérito nenhum você ter um Pedro Quem ou um Ricardinho no banco, pelo contrário. Sim. Mostra a força que seu elenco tem. Você tem um cara da qualidade do Pedro Quem ou do Ricardinho no banco de reservas, é muito importante também. Verdade. E pode mudar a cara do jogo quando entra no segundo tempo, né? Olha, sobre ainda o jogo do Ceará, lembrando que esses ingressos que a gente falou aqui de 10 a inteira 5 a meia é para as cadeiras especiais. O pessoal lá do grupo do Ceará está confirmando para a gente cadeiras especiais. E que o mando de campo é do Calcaia, viu? O mando de campo é do Calcaia, portanto, o Ceará tem que pagar de fato a entrada. O Jean Cleide está perguntando aqui, será que o Ricardinho tem bola para ser time titular do Ceará hoje ou ele não renova para o ano que vem? Olha, em relação a essa questão do Ricardinho, eu acho que o Ricardinho não foi bem contra o Náutico e eu acho que o Ricardinho, desde que estreou, ele teve partidas melhores, outras não tão bem, mas eu acho que ainda não foi o Ricardinho que o torcedor do Ceará esperava. Ele ainda não teve nenhuma atuação para o torcedor dizer, poxa, era esse o cara que eu estava esperando. Repito, ele teve atuações já bem interessantes na Série B e outras não tão interessantes. Mas eu acho que até agora, se a gente for contabilizar tudo, ele ainda deve ao Ceará pela expectativa que o nome do Ricardinho trouxe. Pelo menos é o que eu acho. Não sei se o torcedor concorda comigo. Mas não é aquele Ricardinho que o torcedor tinha em mente. E nesse caso, como o Pedro Quem estava indo bem jogando na formação do Chamusca,
eu acho que talvez o Ricardinho fosse interessante para ser aquele cara de entrar no segundo tempo, para dar um refino mais, um toque de bola, para mudar um pouco o estilo do jogo. E repito, não é demérito para ele ficar no banco, porque o Ceará tem um elenco, se você for olhar homem a homem, bem qualificado. Dá, obviamente que alguém tem que sobrar, não dá para você jogar com 12. Eu acho que talvez fosse interessante você ter o Ricardinho como um cara para mudar a cara do jogo no segundo tempo. Legal, Breno. Agora vamos falar também um pouquinho aqui do Fortaleza, porque tem uma matéria muito bacana que eu estou até com o jornal aqui em mãos. As contas para o mata-mata, né? Já é muito de fazer contas, faltam aí só mais 2 rodadas da fase classificatória da Série C. Fortaleza está na 3ª colocação, já viu os 2 primeiros colocados garantirem vaga por antecipação e virem também esses 2 times, né, no caso do CSA e Sampaio Corrêa, desgarrarem um pouco, o que indica que o Fortaleza tem tudo para brigar ou pela 3ª ou pela 4ª vaga. Isso é algo inédito para o Fortaleza, né, que nos últimos 3 anos ficou sempre na primeira colocação do seu grupo, o grupo A da Série C, sempre decidindo a vaga do mata-mata em casa, fazendo a primeira partida fora de casa. Pelo visto, o Fortaleza, se conseguir a classificação, deve ficar em 3º ou 4º, que indica que faz a primeira partida do mata-mata na capital cearense, no caso na Arena Castelão, e decide fora de casa. E nós temos aqui a matéria do Fortaleza, assinada pelo nosso querido amigo André Almeida, que integra aqui também a bancada do Futebol do Povo, muitas vezes. Ele faz aqui o que o Fortaleza precisa para o mata-mata. Eu vou ver aqui as 4 possibilidades, as 3 possibilidades citadas aqui pelo André, e queria o comentário aqui do Breno. Primeiro, o que é que o Fortaleza precisa para chegar ao mata-mata, sendo que ele tem mais 2 jogos, lembrando, próximo final de semana contra o Confiança e na última rodada contra o Motoclube. O jogo contra o Confiança em Sergipe, do Motoclube na Arena Castelão. Contra o Confiança, o que é que ele precisa, então? Vencer o Confiança e o Cuiabá empatar ou perder para o Motoclube. Na segunda possibilidade, Fortaleza precisa vencer o Confiança e Remo e Salgueiro empatarem ou perderem para Sampaio Corrêa e CSA, respectivamente. E a terceira possibilidade é empatar com Confiança, mas aí o Cuiabá tem que perder para o Motoclube e Remo e Salgueiro empatarem ou perderem para Sampaio Corrêa e CSA, respectivamente. Essa matéria está em destaque lá no portal Esportes do Povo, o povo.com.br/esportes, e também está no Jornal Povo, a edição impressa, né, do Jornal Povo, página, até tá na capa, né? Tá na página 8 aqui do jornal, então não perca essa matéria muito legal do André Almeida, colocando as possibilidades do Fortaleza passar para o mata-mata. Breno, complicou, né, Breno? Pois é, Balacó. Eu acho o seguinte, estava até comentando isso ontem lá no Trem Bala. O Fortaleza conseguiu complicar 2 jogos que teoricamente não seriam complicados, que seria contra a Confiança e Motoclube. Por quê? Você tinha, vamos voltar aqui 2 rodadas atrás. Você tinha para enfrentar Sampaio Corrêa, CSA, Confiança e Moto. Quais eram as 2 equipes que preocupavam aí? As mais difíceis? Sampaio e CSA. Isso. Teoricamente, o Fortaleza seriam 2 jogos duros, onde ele tentaria buscar um ponto ou outro, e que nessas 2 partidas finais ele ia talvez conseguir aquele pontinho final para classificar alguma coisa do tipo, né? E, na verdade, foi bem mais complicado. Fortaleza, pela situação que teve, não conseguiu a pontuação que precisava, ou que queria, e aí acabou fazendo com que essas 2 partidas do Confiança e do Moto tivessem uma importância muito grande. Porque hoje, se você olhar para a tabela de classificação, o Cuiabá e o Remo tem 22 pontos contra 24 do Fortaleza. Então, na próxima partida, se o Fortaleza se enrola com Confiança fora de casa, ele pode acabar saindo no G4 a 1 rodada do fim da primeira fase. E olha aí, ó, vamos ver a tabela. Olha o que causaria de complicação. Para simplificar, até para compreender para o nosso web espectador entender como é que está o G4 olha nesse aí, momento. Sampaio e CSA classificados, né? O Sampaio com 29, o CSA com 28. O Fortaleza, nesse momento, está 4 pontos, com 6 a disputar para tentar pegar, de repente, o CSA. Mas a briga boa está ali pela 3ª e 4ª colocação. Exatamente. Já que você tem do 3º ao 6º colocado só 3 pontos. Mas é justamente isso pode mudar na próxima rodada. Você vê que tem 3 times que podem alcançar o Fortaleza, se ele se enrolar com Confiança. 3 não, 3 só se ele perder para o Confiança. E o próprio Confiança mas, assim, encosta. Tem pelo menos 2 que podem chegar. E o próprio Confiança encosta. Então, assim, virou um jogo de muita complicação, virou um jogo um jogo chave, diria eu. E outra coisa, um Confiança que vem bem, que acabou de vencer o Botafogo fora de casa, que vislumbra agora, o que não vislumbrava antes, a possibilidade de ingressar no G4, ou seja, olha a complicação que esse jogo virou, que esse jogo se tornou. E o Fortaleza vai ter que pontuar de qualquer maneira lá, sob risco,
até de ficar fora do mata-mata, o que é possível. Lembrando que a rodada passada, o Fortaleza precisava de 4 resultados para classificar, vencendo, claro. Ele precisava de tropeço de Remo, Cuiabá, Salgueiro e... Remo, Cuiabá, Salgueiro. Baixa um pouquinho mais aí pra gente ver a classificação. Você tem um Confiança com e 19. Botafogo. Eram os 4 clubes que o Fortaleza precisava na rodada passada que não vencessem para ele vencendo classificar. O Botafogo... 3 não venceram, Balacó. O Botafogo já está fora da reta porque são 7 pontos para o Fortaleza com 6 a disputar. Mas o Confiança ainda pode pegar o Fortaleza, Salgueiro e o Cuiabá também estão ali nos calcanhares. Mas entenda, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a rodada passada foi uma rodada que dizia assim, classifica Fortaleza. E o Fortaleza não classificou. Porque de 4 resultados que ele precisava, 3 aconteceram. Se o Fortaleza vence o CSA em casa, e a gente viu depois, na pressão desordenada que o Fortaleza fez, que não seria uma coisa de um bicho de 7 cabeças, vencer o CSA, se o Fortaleza tivesse vencido, ele talvez na rodada seguinte, nesse fim de semana agora, ele classificasse sem nem entrar em campo. Porque algum resultado de jogo antes do dele já poderia classificá-lo. Quer dizer, ele entraria em campo contra a Confiança classificado, porque o 0-0 já o classificaria. É isso. Quer dizer, a rodada foi praticamente perfeita para o Fortaleza. E o Fortaleza se enrolou em casa com o CSA. Tomou o gol no começo do segundo tempo, que já bagunçou um pouco o time, ainda lutou para conseguir o empate e não teve, a gente até discutiu isso hoje na redação, a desorganização, né? O Fortaleza foi pro abafo nos minutos finais, mas sem nenhuma qualidade. Sem nenhuma o próprio qualidade. Lúcio Flávio parecia um pouco perdido no jogo de domingo. Ele que teve 2 chances claras no cabeceio, no jogo aéreo, e a primeira ele errou a cabeceira de forma bizonha, o que não é do feitio dele, que sabemos é um exímio cabeceador. E na segunda, uma condição até mais clara, ele foi lançado em projeção, acabou errando em muito o alvo da cabeçada. É justamente isso que eu falei em relação ao Fortaleza. Todo mundo falou, o Fortaleza passou a dominar a partida, mas era uma coisa sem ordem. O Fortaleza atacava, parecia o Náutico atacando o Ceará, sem ordem, sem jeito. A bola chegava na área, chegava, teve chance, teve. Mas era uma coisa mais de, vamos pra cima, vamos de qualquer jeito, vamos abafar aqui o time, vamos colocar contra a parede, do que uma coisa pensada. Não tinha jogada pensada. Tanto é que o Fortaleza tinha mais a bola, atacava mais, mas qual era o recurso do Fortaleza? Bola na área. Bola na área. Chegava, linha de fundo, cruza pra área. Chegava perto da área, joga a bola lá dentro. Era só isso que acontecia. Triste, né? E aí é ruim. É isso que faltou, né? Faltou um pouco mais de cabeça fria. O Zago tinha que ter... Chama a galera pra cá, esfria a cabeça do pessoal. Olha, peraí, tem tempo ainda. A gente, o Confiança, aliás, o CSA tá no campo de defesa. Calma, baixa um pouco a adrenalina pra pensar no que fazer. Porque chegar daquele jeito, às vezes dá certo, daquela pressão desordenada, mas não é sempre que vai dar certo. Fortaleza perdeu a chance de estar muito, mas muito tranquilo para a rodada seguinte. Agora vai pressionado, vai tendo que pontuar, com confiança, que como lembra o Caio Luiz aqui, vem vencendo os últimos jogos, inclusive fora de casa, e que agora vislumbra G4. Olha, então, complicou muito. Temos algumas interações aqui ainda sobre o Ceará. Reler aqui então, o Paulo Humberto Tunhas Garcia está dizendo que ficou muito preocupado com o desempenho do Ceará no jogo contra o Náutico. Ele está dizendo aqui que foi um desalento, acha que o Chamusca perdeu o ponto, o time já desnumerou, né? Ou seja... Ponto do doce, né, Balaco? Como gosto de dizer. O Alan Neto, né? Adora, né? O ponto do doce, né? O Thiago Fonseca está falando aqui que na minha preferência entre Ricardinho e Pedro, eu prefiro o Ricardinho organizar mais o meio de campo para a bola... ele organiza mais o meio de campo para a bola observar, para a bola rolar melhor. O Sidney Carlos está dizendo que o meio de campo ideal para ele ali, meio de campo ataque, Pedro Ken, Roberto, Lele e Arthur. Para ele, esse quarteto, Pedro Ken, Roberto, Lele e Arthur, é um banco de luxo. E que o Cafu é um bom reforço na Fares Lopes. Temos ainda aqui o Alisson Rodrigues. Alisson aí, que é legal essa pergunta. Bacana essa. Tá na hora do Lúcio Flávio ir pro banco. Pela essa última atuação dele, eu acho que o Fortaleza, inclusive, tem opções no banco ali que podem suprir perfeitamente era o que eu ia te perguntar. Tem quem supra o Lúcio Flávio? Se o Leandro Cearense tiver com a pontaria... Ele teve pouca oportunidade até agora. Balacou, o Leandro Cearense jogou pelo menos 4. Ele teve pelo menos 4 oportunidades. De titular? Ele teve uma, que foi um desastre. Ele teve 3 entrando durante a partida. Uma só ele foi bem. Que eu mas acho tem que o Paulo Sérgio. O Asa, se não me falha a memória. Mas lá tem no o Paulo começo. Sérgio. Se tiver recuperado, é um bom nome. Mas o Paulo Sérgio, ele estava jogando ao lado do Lúcio. O Paulo Sérgio, aqui, ele para mim não é um homem de área. Não é aquele cara do estilo Lúcio Flávio. Eu acho que ele joga muito melhor em frente à área do que propriamente na área. O problema é que o Fortaleza apostou num substituto do Lúcio Flávio ser o Leandro Cearense, que não correspondeu. Pode até ser que ele tenha melhorado com o banco aí que pegou, ele ficou um pouco isolado, mas eu não acredito. A minha dúvida é, se tira o Lúcio Flávio, vai colocar quem lá na frente? É essa que é a grande questão. Olha, Breno, antes da gente encerrar, tem um assunto aqui quente e muito interessante para a gente debater, que é o caso do Guilherme Santos.
ele que está relacionado para a estreia do Fortaleza na Fares Lopes, até porque ele não joga mais pelo Fortaleza nessa Série C, viu? Fortaleza divulgou hoje pela manhã uma nota de esclarecimento que diz o seguinte, vou ler rapidinho aqui. O atleta Guilherme Santos não integra mais o grupo que disputa o Campeonato Brasileiro 2017. O jogador manifestou internamente o interesse de não mais defender o Fortaleza Esporte Clube. Dessa forma, a partir de agora, o atleta ficará treinando para as disputas da Taça Fares Lopes. E hoje pela manhã, nossa equipe, o Neto Ribeiro, acabou conversando aí com o Sérgio Papelin, que confirmou que o jogador tinha pelo menos 3 propostas para jogar a Série B. E ele, uma delas do Paysandu, e ele mesmo pediu, o Guilherme Santos, para ficar afastado, não jogar mais na Série C. Pois é, mas parece que não foi só isso, né, Balacó? Houve uma história de que teria agredido o Jô e tudo mais. Pelo menos foi um desentendimento. Existe, inclusive, conversei com alguns repórteres que cobrem o Fortaleza lá, não confirmam a história da agressão, mas que alguns acham que foi um bate-boca, uma discussão muito acalorada, um desentendimento, e por conta disso ele foi, de forma disciplinar, afastado do elenco. Eu me pergunto uma coisa, Balacó, se houve mesmo essa agressão, não seria uma maneira do Guilherme estar querendo sair para ficar livre para assinar contra o clube? É muito estranho, você tem proposta de clubes da Série B, aí dizem, né, pelo menos, inclusive foi de gente, de setorista, inclusive, essa informação, que ele teria agredido um jogador justamente no momento que recebe proposta. Eu acho isso muito, sabe, aquela coisa que a gente está muito parecido, mas enfim, o certo é que ele vai agora para o time que disputa Fares, mas eu chamo a atenção para um detalhe. Fortaleza não tem Bruno Melo para jogar contra o Confiança. O Guilherme Santos seria o substituto. Já não vai mais, não faz parte dos planos. Quem ele vai colocar lá? O Adalberto, que fez aquela partida como lateral esquerdo e foi mal? Eu acho que não. Eu tenho uma aposta, Balacó. Eu acho que ele coloca Everton na esquerda, que voltou ao time e sabe jogar pelaquele lado. A minha aposta no Everton. Falando em Everton, informação. Everton que segue no Fortaleza, já foi, a gente viu a informação, repercutiu muito nessa segunda-feira. A diretoria, após uma reunião, depois daquele desentendimento semana passada com uma Se me dá um minuto no final, que eu tenho uma notícia que acabei de receber aqui. Boa. Viu? Sobre o Everton, só citar que ele treinou normalmente hoje, se reapresentou hoje pela manhã, portanto vai ter uma semana inteira para se recondicionar fisicamente, está em campo pelo time no final de semana, mas diz aí, Breno, com a notícia quente para encerrar o futebol do povo dessa terça-feira. Notícia para você que gosta de tomar uma cervejinha no estádio, certo? Recebi agora há pouco a informação e a gente vai passar aqui no futebol do povo para você. Se sabe que o Evandro Leitão, que é deputado federal, já estava tentando aprovar uma lei. Pois bem, hoje a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR, da Assembleia Legislativa, aprovou o projeto de lei que regulamenta a venda de bebidas alcoólicas. Breno, está liberado? Não. Tem que passar ainda por 4 comissões, e aí se essas 4 outras comissões aprovarem, vai para o plenário para ser votado. Mas o primeiro passo foi dado, Balacó. Boa. A lei que regulamenta a venda de bebidas alcoólicas nos estádios já teve seu primeiro passo. Tem até um tweet do Evandro Leitão dizendo que acabou de garantir a aprovação na CCJR do projeto que libera bebidas, e aqui um pouco mais detalhado, que eu também não vou falar porque não tem tempo. Mas, ou seja, o primeiro passo foi dado. Essa mesma lei vai passar por outras 4 comissões para ser apreciada. Se essas 4 comissões avaliarem positivamente, que eu acho que vão, aí vai para plenário para julgar e, enfim, liberar a bebida alcoólica. Sobre esse assunto, como última informação do programa de hoje, eu queria lembrar para quem tiver interesse, inclusive a gente vai tentar divulgar essa informação ainda hoje lá no Esportes do Povo, que vai ter um seminário para debater uma série de assuntos ligados ao futebol e também para superar a violência nos estádios e também a convivência pacífica entre as torcidas. Vai ter um seminário dia 30 de agosto, agora no caso, essa quarta-feira, lá na Arena Castelão. O nome do seminário é Jogando pela Paz no Futebol. Vai ter uma série de debates que começam às 7 da manhã, né, para o cadastramento, e 8 horas o debate. E o primeiro debate, um dos primeiros debates aqui é justamente sobre isso, viu, Breno? A venda de bebidas alcoólicas nos estádios é fator de risco ou fator de proteção? E quem vai estar à frente desse debate lá, um dos debatedores, é justamente o próprio Evandro Leitão, que está liderando essa discussão lá na Assembleia Legislativa. Mas, enfim, tem uma série de convidados assim, especiais, inclusive jogadores de futebol, que vai estar participando desse debate. Daqui a pouco, mais detalhes no Esportes do Povo. Ficamos por aqui, 5 da tarde, temos que encerrar, mas a gente volta nessa quarta-feira, 4h20, às 5 da tarde. Esperamos vocês. Até lá.